Então, bom dia, mais uma vez para vocês, certo? Vamos começar a nossa aula de Sociologia. Vou compartilhar aqui os slides. Eu não iniciei a minha apresentação. Aqui a apresentação. E o conteúdo, já deixar aqui pronto. O conteúdo eu posso dar caminho. Beleza. Na janela. Então, vamos lá. Agora a galera começa a entrar. Perdão. Aqui. Então, Sociologia, aulas 5 e 6, certo? Instituições sociais. Então, se vocês se lembram bem, a nossa última aula de Sociologia, nós tratamos do fato social. Isso está intimamente ligado com esse outro conceito muito importante na Sociologia, que são essas instituições sociais. O que são as instituições sociais? As instituições sociais são as organizações que conseguem influenciar as nossas maneiras de pensar e de agir, certo? Mas vamos ver isso com calma, cada um desses slides. Os objetivos dessa aula são bastante simples. Vocês precisam compreender, primeiramente, esse conceito aqui do que é uma instituição social, relacionar o tema da nossa última aula, que era coerção social, fato social, a essas instituições, e entender que essas instituições elas não estão cristalizadas, elas estão sujeitas a mudanças. Então, mostrar que elas podem, essa transitoriedade presente nelas ao longo da história, certo? Elas recebem influência dos grupos dominantes de cada período histórico, dos valores de cada período histórico, certo? E dependendo da mudança desses grupos, dos valores culturais, essas instituições também mudam seus valores, certo? A gente vai dar mais ênfase aqui nessa aula para essas instituições aqui. A propriedade, a família e a linguagem, certo? Com base nessas instituições que a gente vai apresentar ao longo da nossa aula, nós vamos ver que o conceito de família, ele foi modificado ao longo do tempo. A instituição família, ela recebeu várias mudanças, isso vai ficar muito, muito claro também nos exercícios da tarefa, certo? Em contrapartida, a propriedade, que também é uma instituição social, e a linguagem, elas praticamente permanecem as mesmas, certo? Então, aqui nesse exemplo aqui da família, escola, igreja, certo? Até as instituições militares, todas essas aqui, elas sofreram um tipo de mudança ao longo da história. Enquanto a propriedade e a linguagem, elas permanecem praticamente as mesmas. Nós vamos ver como isso funciona na prática. No livro de vocês, traz esse texto aqui na seção do Para Debater. É um texto escrito pelo Saramago, certo? E está presente no livro Terra, do Sebastião Salgado. Então, é o prefácio escrito pelo Saramago. Eu trouxe aqui um pouquinho do contexto, certo? Onde ele foi retirado. Então, primeiro, o que o Saramago está explicando aqui? Nesse trecho que o material trouxe, ele está falando sobre o surgimento da propriedade privada. Antes disso, o Saramago, ele narra a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Certo? É um textinho bem interessante. Eu coloquei aqui o que vem antes dele e no slide seguinte o que vem depois, certo? Para aqueles que se interessarem, vale a pena a leitura, certo? Porque ele narra a expulsão de Adão e Eva do paraíso, certo? Onde Deus ele puniu pelo simples fato deles buscarem esse conhecimento, e a partir do momento em que eles foram expulsos de lá, eles tiveram que trabalhar para conseguir o próprio pão. Eles precisavam pagar a comida com o suor do próprio rosto. Mas não foi somente essa punição que aconteceu quando o homem foi expulso do paraíso. Uma vez que ele precisou trabalhar, outra coisa surgiu, que foi a propriedade privada. E com essa propriedade privada veio a desigualdade, certo? Veio a desigualdade e veio a exploração. Esse texto do Saramago, ele está chamando a atenção para a questão questão latifundiária no Brasil. Principalmente nesse segundo trecho aqui, onde Deus parece que se arrepende daquilo que ele fez com os homens e ele volta para a Terra para tentar se redimir, certo? E esse diálogo é simplesmente interessante, porque ele está falando com as pessoas que ele expulsou do paraíso, pessoas que vivem mal e que pior vão morrendo. E ele tenta... Eu tenho que dizer um negócio aqui. Diga. Deus tem uma benevolência absoluta, ele é perfeito. Por que ele ia se arrepender de algo se ele não erra? Aí é com o Saramago que você precisa conversar. Por quê? Porque nesse texto, Saramago está pegando toda a licença poética que ele possui, certo? Para falar, ele tenta colocar um pouco de humanidade nesse Deus que volta para a Terra, tentando
se arrepender daquilo que ele fez, da expulsão, de tudo que acarretou. Inclusive, isso é algo que ele menciona, por exemplo. Aqui, ó. Que nunca vem à cabeça de Deus um dia voltar para a terra para certificar das pessoas que ele expulsou de lá, que mal vivem, que mal vão morrendo. Aí vem esse trecho que a gente vai ler logo em seguida. Na continuidade, isso nas palavras de Saramago. Deus, ele se arrepende e ele tenta conversar com essas pessoas que elas deveriam ter permanecido no paraíso e nunca deveriam ter sido expulsas. E Deus, ele fala que vai trazer algo para essas pessoas. Peraí, quem que tá tentando entrar? Cadê minha apresentação aqui? Gente, desculpa. Então Deus arrependeu-se dos males que havia feito e permitido a tal ponto que, num arrebato de contrição, quis mudar o seu nome para um outro mais humano. Então Deus, ele se arrepende e ele quer mudar o seu nome. Primeiro ele tenta se chamar de justiça. Ele está conversando com essa multidão. E aí a multidão responde, justiça já nós a temos. E não nos atendem. Ele tenta mudar de novo. Então eu vou mudar meu nome para direito. E a multidão responde para ele, direito já nós o temos. E não nos conhecem. E por fim Deus fala, vou mudar meu nome para caridade. Caridade, nós não necessitamos de caridade. O que queremos é uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite. Nesse momento, Deus, ele parece perceber, ele descobre que ele nunca teve esse lugar sagrado que você mencionou para o povo, certo? O povo, ele simplesmente veio aqui, ele está sofrendo, eles não são atendidos em suas rezas e eles são dizimados. Então, Deus, nessa visita, entre aspas, que ele faz para essa população, que é uma população do Movimento Sem Terra, esse é o posicionamento do Saramago, então ele vê que ele não era louvado como ele achava que era, e ele sai. E as últimas coisas que ele escutam, as últimas imagens e coisas que ele escutam, são as imagens de espingarda e as imagens e o som de balas sendo atiradas nessa multidão, certo? O texto é bem impactante, certo? O livro, esse prefácio que Saramago escreve, pro livro do Sebastião Salgado, é uma série de fotos dos movimentos sem terra, certo? Então é um livro, digamos assim, posicionamento de esquerda, questão latifundiária, exige a reforma agrária, certo? Mas eu só achei interessante trazer esse contexto para a gente poder entender esse trecho que o material está trazendo para a gente, certo? Então, sim, você está certo. Deus, ele é benevolente. Só que se a gente for analisar as outras características que ele possui, onisciência, onipresença, acaba sendo contraditório. Então, Saramago, ele simplesmente pega aí toda a sua liberdade criativa, liberdade poética e escreve essa situação. Mas por que contraditório? As qualidades de Deus, bom, aí a gente já está entrando na filosofia. De acordo com Epicuro, suma benevolência, onisciência, onipotência e onipresença, elas não seriam capazes de existir no mesmo ser. Por quê? Porque se Deus, ele é totalmente bom, então e poderoso, por que ele não acaba com o mal? Certo? Eu deveria escrever, deixa eu colocar aqui para vocês. Paradoxo de Epicuro. Aqui. Show. Isso aqui é só um leve desvio, viu, pessoal? Na verdade, a gente não deveria estar entrando nesse assunto, porque ele diz mais sobre filosofia antiga do que nosso tema de sociologia. Agora até eu achar aqui uma imagem que tem que explicar. Aqui. Um minutinho. Para a apresentação. E mostrar aqui para vocês. Isso aqui. É muito interessante. Cadê Paradoxo de Epicuro? Será que é esse aqui? FB. Aqui. Então, esse aqui é o Paradoxo de Epicuro. Certo? Apesar de Epicuro fazer toda essa crítica às qualidades de Deus, a filosofia medieval vai vir e tentar mostrar que ele estava errado por causa da saída que eles encontram, que é o livre-arbítrio que Deus deu para a humanidade. Então, são essas questões. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Sim ou não? Se ele não sabe, ele não é onisciente, que é a ciência de todas as coisas. Então, ele sabe que o mal existe? Sim. Ele pode acabar com o mal? Novamente, duas opções. Sim ou não? Se ele não pode, então ele não é onipotente, ele não é totalmente poderoso. Então, ele pode acabar com o mal? Sim. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Eu já tinha pensado bastante. Eu tenho essa resposta para todo paradoxo. Qual? Bem, ele
ele não gosta do mal, obviamente, só que ele não acaba com ele, porque já foi dito, Deus acha errado interferir em 100% na vida dos mortais. Ele quer que eles resolvam seus próprios problemas e se provem sozinhos para ir para o céu depois. É por isso que ele não acaba com o mal, porque os mortais têm que escolher e ele dá liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. Isso não Sim. é não ser bom. Não, eu concordo com você. Mas dentro do pensamento de Epicuro, qual que é o problema? Se Deus é onisciente, que é a outra coisa que ele ia criticar aqui, Deus quer acabar com o mal? Ele não quer, então ele não é bom. Ou ele quer acabar com o mal, então, mas ele não faz isso, então ele simplesmente não... Se ele é onisciente, já sabe o resultado, não precisamos cessar. Se Deus é onisciente, então por que ele criou a humanidade sabendo que eles iam pecar, que ia gerar todas aquelas consequências que nós conhecemos? Isso é dentro do pensamento do Epicuro, gente. Eu só peguei esse gancho do pensamento de Epicuro para destacar, para apontar aí a crítica do Saramago a respeito das ações de Deus desde a expulsão de Adão e Eva do paraíso, certo? Mas Adão e Eva fizeram algo proibido que não sim, era. Eles provaram, que é uma outra coisa que o texto do Saramago menciona. Deixa eu parar aqui. Bom, ficou claro aqui como que funciona aqui as contradições das três qualidades, das quatro qualidades de Deus. Tem muitas interpretações do que é o fruto proibido, mas o que eu acredito é que eles fizeram sexo. Oi, menino. Não, vai estar trabalhando. Depois eu pego. Sim, tem essas interpretações, tem até o que seria esse fruto, que na verdade na Bíblia é o fruto do conhecimento. No trecho do Saramago ele também menciona, eles não chegaram a comer o fruto do conhecimento, eles provaram do fruto do conhecimento. E Saramago ele aponta isso muito bem nesse prefácio, que a posição dele é extremamente crítica, né, em relação a Deus. Mas existe todas esses apontamentos que vocês estão me dizendo. A crítica de Deus, que Deus não iria se arrepender, sobre a incompatibilidade ou a defesa de todas essas qualidades existirem no mesmo ser, que é Deus, certo? Mas aí, além de a gente estar entrando em filosofia da religião, a gente também está entrando em filosofia medieval. E a gente vai ver filosofia medieval no final desse caderno de filosofia que a gente trabalha, certo? O pensamento de Santo Agostinho e o pensamento de São Tomás, que eles tentam encontrar aí uma explicação para o mal que existe, que não contempla apenas a resposta do livre-arbítrio, certo? Mas isso aí a gente vai ver com mais calma nas nossas próximas aulas. Posso continuar, gente? Ou vocês têm mais alguma dúvida a respeito desses temas? Não, acho que pode continuar. Assim, eu não concordo com algumas das coisas que estavam ali, mas... Não, eu é parte da bem. filosofia não concordar, né? Então... Não, e vocês nem precisam concordar mesmo, gente. Essas coisas que a gente... Deixa eu voltar a compartilhar. Isso tudo que a gente vê aqui, certo? Não é verdade sagrada. Pelo contrário, quanto mais vocês questionarem os conhecimentos que eu venho passar para vocês, em sociologia, filosofia, até mesmo em empreendedorismo, enfim, em qualquer disciplina, é assim que vocês vão estar conhecendo de fato. Não concordar de forma cega com isso que é apresentado, mas tentar entender e apresentar os seus pontos. Eu gosto muito da participação de vocês nas minhas aulas. E também a própria filosofia não quer ser tratada como uma verdade absoluta. Exato. Pelo contrário, se fosse para tratar ela desse jeito, aceitar tudo que a gente está estudando, então, para quê? Então, desenvolver pensamento crítico, tentar entender a história da filosofia, que é um entrando em combate com o outro, tentando justificar, questionar. Enfim, se a gente assumir isso como uma verdade inquestionável, a filosofia simplesmente morre, certo? Então, vocês estão certinhos por questionarem. A minha tarefa é simplesmente apresentar aqui o posicionamento desses autores. No caso do Saramago aqui, a crítica dele em relação à maneira como ele assume Deus nesses trechos é bem problemático. Mas vocês é passível de questionamento sim também. Mas então, voltando. Então, vamos ir direto para o texto do Saramago. Foi o caso que, estando a terra já a terra assaz povoada de filhos de filhos e filhos de netos de nossa primeira mãe e do nosso primeiro pai, uns quantos desses, esquecidos de que, sendo a morte de todos, a vida também deveria ser, puseram-se a traçar uns riscos no chão, a espetar umas estacas e levantar uns muros de pedra. Depois que anunciaram que, a partir desse momento, estava proibida, palavra nova,
a entrada nos terrenos que assim ficavam delimitados, sob pena de castigo, que segundo os tempos e os costumes, poderiam vir a ser de morte, de prisão e de multa, ou novamente de morte, sem que até hoje se tivesse sabido por quê, e não falta quem afirme que disto não poderão ser tiradas as responsabilidades para as costas de Deus. Por isso que eu trouxe o texto anterior e o que vem a seguinte, porque ele está jogando em Deus essa responsabilidade sobre o surgimento da própria propriedade privada, certo? Eu só quis contextualizar o trecho do material com de onde ele é retirado do prefácio na íntegra. Aqueles nossos antigos parentes que por ali andavam, tendo presenciado a expoliação e escutado o inaudito aviso, não só não protestaram contra o abuso com que fora tornado particular o que até então não havia sido de todos. Como acreditaram que era essa a irrefragável ordem natural das coisas, de que se tinha começado a falar por aquelas alturas. Diziam eles que se o cordeiro veio ao mundo para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir pela simples verificação dos fatos da vida pastoril, então é porque a natureza quer que haja servos e haja senhores, que estes mandem e aqueles obedeçam, que tudo que não for assim será chamado subversão. Então, nesse trecho tem muita coisa envolvida. Primeiro, a crítica religiosa. Segundo, o surgimento da propriedade privada. E terceiro, a aceitação de que isso seria natural. De que através da propriedade privada e com aquilo que a gente constata na vida pastoril, na observação do mundo, existem animais que são predadores e tem aqueles que são presas. Existem servos e existem senhores. Existem aqueles que mandam e aqueles que devem simplesmente obedecer. Então, olha só nesse curto trechinho de Saramago quanta coisa está envolvida. É com esse pano de fundo que a gente vai começar agora a questionar, a começar propriamente nossa aula, que vai chamar atenção para esses padrões de controle. Se há aqueles que obedecem, há aqueles que mandam, aqueles que vão trazer as regras que devem ser obedecidas. Então, o texto do Saramago, ele trata da questão latifundiária. Eu ia trazer algumas imagens, mas todos os sites que eu tentei encontrar esse texto, eles estavam envolvidos com sites explicitamente de esquerda e sites do MST. Então, para não ficar meio que um posicionamento ideológico, eu assumi por não trazer esses sites, que às vezes pode ficar tendenciosa a minha interpretação. Por outro lado, eu não encontrei nenhum site de direita que estava também apresentando essas questões, o que despertou minha curiosidade. Mas, enfim, então o site está chamando dessa questão latifundiária, onde muitos artistas e pensadores criticam essa instituição, a propriedade privada e a concentração de riquezas, e culpam a propriedade privada e a concentração de riquezas pelas mazelas sociais. A gente ainda não viu, mas a gente vai trabalhar, será apresentado ainda o pensamento de Rousseau. Rousseau é um filósofo francês que ele vai criticar, assim, ele vai desenvolver críticas pesadíssimas para a propriedade privada, falando que é dela que vem o surgimento da civilização, das comunidades, e através delas que vão começar todas as desgraças no mundo. Mas isso a gente vai ver com muita calma quando formos finalmente apresentados ao pensamento de Rousseau. Para aqueles que estão curiosos, eu já tratei disso em vídeos anteriores com os alunos do segundo ano. Então, se vocês tiverem desejo de entender ou compreender um pouquinho do pensamento do Rousseau, podem ir lá e assistam até lá, ou esperem até ano que vem, quando a gente for tratar desses temas, certo? Então, o texto, questão latifundiária, propriedade privada e concentração de riquezas. O que isso tem a ver com instituição social? Então, vocês se lembram na nossa última aula que a gente tratou do fato social. O que era o fato social? Era algo percebido nos grupos e nas comunidades. Essas qualidades, essas características, esse fato social ele tinha algumas características. Eles coagiam as pessoas a pensar de determinada forma e agir de determinada forma. Valores que vêm de fora, então eles eram exteriores e eles atingiam o maior número de pessoas, então eles eram genéricos. Essas mesmas características vão pertencer aqui às instituições sociais. E são elas os responsáveis por esses padrões de controle que nós acabamos absorvendo. Certo? Então, a coerção social está muito presente na nossa sociedade. Faz com que comportamentos tenham tendência à padronização. Certo? Então, vocês já viram
grupinhos que agem de modo semelhante, pessoas que se vestem de modo semelhante, enfim, isso tudo está acontecendo por causa dessa coerção social, valores que nós acabamos absorvendo e reproduzindo, certo? Então, a instituição social, como nós falamos, é o responsável por essa padronização. Então, o que é uma instituição social? Instituição, no senso comum, significa uma organização que reúne pessoas com objetivos em comum. Quais são os exemplos que a gente pode citar? Escola, hospital, empresa, governo, sistema educacional, igreja, certo? São exemplos de algumas instituições. Em sociologia, elas vão além de meras instituições. Os valores que elas seguem, os grupos que as frequentam, eles acabam absorvendo determinados valores, e isso influi, isso gera consequência nos seus padrões de controle. Elas vão começar a agir de forma padronizada, certo? Então, essas instituições, com seus valores, com tudo aquilo que elas exercem, elas influenciam a conduta individual, certo? E essa conduta individual, ela reflete em comunidades em números maiores, e essas qualidades a gente conseguem ser visualizadas de longe, em estudos de caso, certo? Essas instituições, elas possuem realidade exterior ao indivíduo, que nos leva às características que eu já mencionei: coercitividade, generalidade e exterioridade. Então, outra coisa que essas instituições possuem, elas existem antes dos indivíduos nascer e frequentemente, lembrem-se disso quando chegarmos no nosso último slide. Por que frequentemente? Porque as instituições, elas podem sofrer mudanças, certo? Permanecer existindo tal como elas sempre existiram, ou mudar alguns valores, ou simplesmente desaparecer, certo? Então, por causa disso, por causa dessas mudanças, elas acumulam características que vão se tornando, acumulam características que levam em consideração as gerações do período vigente, certo? E com base esses valores que elas vão absorvendo, vão se alterando, vão enriquecendo a sua maneira de controlar, elas vão ficando mais fortes e muito mais poderosas, certo? E moldando o jeito de agir e de pensar das pessoas, o próprio caráter. Autoridade, legitimidade e sanção. Então, as características das instituições sociais, como eu já mencionei: exterioridade, coercitividade, certo? E essas instituições, elas precisam de reconhecimento. Esse reconhecimento, o grupo precisa reconhecer essas instituições. Essas instituições, se são reconhecidas por um grupo, se a gente reconhece a força do Estado, se a gente conhece a força da igreja, se a gente conhece a força da escola, as ações que vêm dessas instituições, elas acabam tendo força de lei, ou seja, elas acabam sendo legítimas. Então, a gente acaba não questionando as ações dessas instituições, porque acreditamos que elas têm fundamento jurídico, elas são legais, elas possuem legitimidade, certo? A ponto de quem desrespeitar as leis dessas instituições pode sofrer punições, certo? Então, quem desrespeita essas regras estabelecidas pode ser punido. Onde a gente encontra essas punições em cada uma das instituições? O Estado aprisiona o homicida, o prisioneiro, o ladrão, e a sociedade teocrática, as que montam seus esquemas jurídicos com base nas Sagradas Escrituras, elas punem de acordo com suas leis religiosas. A Igreja Católica, quando alguém transgride seus valores, excomunga o seu fiel, certo? A escola, quando o aluno ele não trata, quando ele não age de forma correta ou conforme manda as regras institucionais da escola, o aluno é suspenso, certo? E nas lojas acontece também algo parecido, quando um cliente mal vestido, ele entra e a equipe ou os funcionários dessa loja olham para esse cliente com desdém, certo? Então, as punições de cada uma dessas instituições variam, do simples olhar até a prisão, certo? Ridicularização, e podem chegar, em sociedades mais intolerantes, em algo muito mais perigoso, certo? Espancamento e morte. Então, aí você pode pensar, mas poxa, será possível mesmo que qualquer uma dessas instituições, elas têm força de tornar legítimo esse tipo de atitude? Ou seja, será que a lei seria capaz de autorizar espancamento e morte dos seus indivíduos que violam seus valores? Certo? Sim, elas podem alcançar isso. Só que elas só vão alcançar isso em virtude do reconhecimento da comunidade.
Então, as punições, as sanções, elas só são aceitas se o coletivo reconhecer a autoridade presente nelas, certo? E eu trouxe aqui um exemplo de como o coletivo ele acaba aceitando esses valores. Eu trouxe aqui o exemplo da lapidação. O que é a lapidação? É a punição islã, certo? A punição muçulmana para aqueles que cometem algum tipo de crime. Aqui tem uma gravura, certo? Onde uma mulher, provavelmente que tenha cometido um crime, eu imagino que tenha sido adultério, ela é apedrejada. Notem o tamanho da pedra presente nessa ilustração. Não são pedrinhas, são praticamente pedrinhas. Então, não sei nem o nome que eu vou dar para esse pedaço de rocha gigantesca, certo? E são arremessadas com essa pessoa, com essa mulher, que geralmente está enterrada da cintura para baixo ou dos braços para baixo. Por quê? Para ela não ter a capacidade de se defender das pedras, dessas rochas que serão arremessadas por ela. Então, a lapidação está presente no Antigo Testamento, onde Moisés ordena o linchamento, o apedrejamento de um cara que violou o Shabá. O que é o Shabá? É o dia do descanso. Então, pensa. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um cara que violou o Shabá, ele trabalhou no dia que era santo, que ele precisava descansar, e simplesmente por isso, Moisés ordenou o seu apedrejamento, certo? Então, a lapidação é uma pena para diversos crimes, não existe um crime específico com apedrejamento, certo? A maioria deles envolve o adultério, roubo, certo? Homossexualidade também, dependendo do país onde ela é assumida, certo? É uma punição legal em alguns países muçulmanos, Irã, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Paquistão e Nigéria, certo? E apesar de parecer selvagem, os estudiosos eles falam que é coerente com os valores da sociedade árabe da época do Maomé. Só nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês, já mostra a transitoriedade da instituição. Então, existe a instituição, igreja é uma instituição religiosa, certo? Nessa sociedade teocrática, onde eles se baseiam suas leis naquilo que foi formulado anos atrás, certo? E alguns países mantêm essas leis, outros já a alteraram, certo? Então, o adultério ele transgride alguns valores islâmicos, que é o exemplo que a gente está pegando aqui, que está presente nessa gravura. Mas quais são esses? Oi? A lapidação seria, então, tipo, apedrejar a pessoa. Apedrejar. E Lapidação isso ou apedrejamento. até hoje. Aquelas imagens ali são imagens atuais. atuais. Sim, a minha dúvida simplesmente foi se são de grupos terroristas, certo? Eu sei que essa daqui parece ser do ISIS. Essa bandeira aqui, ó, chamou minha atenção. Eu acho que essa daqui é do grupo ISIS, certo? Agora, essa daqui eu já não consigo distinguir se é de um governo que tem força jurídica, se é reconhecido pela população de fato, certo? Mas são imagens atuais, certo? Os países aqui citados, eles adotam ainda esse tipo de punição. Outros não, certo? Então, a Irã, a Arábia Saudita são os que destacam, que ainda utilizam essa prática. E essa prática, o que ela pretende punir? Aqueles que violam os valores. Então, a instituição, ela possui determinados valores. E aqueles que os transgridem, merecem essa punição. Então, quando você compromete a linhagem da sua família, quando você viola os valores familiares, a honra, no caso do adultério, ou quando viola a propriedade de alguém, no caso do roubo, então aí a punição é a lapidação, é o apedrejamento. Qual que é a justificativa? Esse crime, ele viola a identidade da comunidade. Então, são os valores. Olha a força. Eu espero que isso fique bem claro. Essa instituição, ela possui uma força. Essa força, essa instituição, pretende coagir os indivíduos a agir de determinada forma como manda essas instituições, certo? É a imagem dessa comunidade que está sendo comprometida, certo? Lembra das aulas que a gente falou de nação, nacionalismo, certo? É exatamente essa imagem da nação que não pode ser comprometida. Se compromete a imagem da nação, compromete a identidade da comunidade, e isso precisa servir de exemplo. Nossa imagem, nossa comunidade, ela não pode ter seus valores comprometidos. E a gente precisa ensinar que isso não deve ser aceito, uma reação comunitária. Olha a reação comunitária nessas fotos. Não são um ou outro que estão apedrejando pessoas. É uma multidão, galera. Olha a força da instituição. Olha essa multidão aqui, unida para ver essas pessoas. Eu acho que são essas daqui. São mulheres também.
que estão sendo apedrejadas. Eu vi umas fotos. Diga. Você sabe se nesses países é tipo uma punição tipo do Estado, assim, uma coisa organizada pelo Estado, ou se é uma coisa das pessoas? Porque, tipo, parece que é um grupo de pessoas que chegou ali do nada e começou a fazer isso, né? Sim, sim. Uma planejada, entre aspas, pelo Estado. Igual a gente prende aqui alguém, eles fazem isso lá. Então, eu acredito que essa segunda imagem, ela esteja dentro do linchamento popular. Pela quantidade de pessoas dessa segunda imagem, eu já acho que é uma ordem vinda do Estado mesmo, certo? Nesses países onde isso é praticado, certo? Então, aí a ordem vem do Estado. Aí que tá, ela adquire força legal, jurídica, certo? Força de constituição mesmo, para justificar esse tipo de atitude. Deu para entender? Não, sim, eu só tinha ficado com essa dúvida. Não, eu tentei pesquisar quem seriam os responsáveis. As fotos da internet eram muito fortes, algumas, certo? Porque ou mostrava só a pessoa apedrejada, o corpo, ou só a multidão. Eu queria tentar pegar uma imagem que trouxesse tudo isso. Aqui, ó, se você percebe, a pessoa do meio, ela tá borrada, certo? Então, essa daqui, ela já deveria ter iniciado o processo de linchamento. E aqui, pela altura, né, não dá pra gente distinguir. Mas depois, se vocês quiserem, procurem. As pedras são imensas, gente, imensas. Cruel, simplesmente. Punir um indivíduo com a morte por apedrejamento. Enfim, com essas imagens, eu só quis deixar claro como que a instituição, ela possui essa força. E ela só possui essa força se o coletivo aceita. Se o coletivo aqui não aceitasse esse tipo de conduta, isso não estaria acontecendo. Então, existe aí o coletivo autorizando isso ao reconhecer essas atitudes como legítimas. Para acontecer isso, para acontecer a lapidação, precisaria ter uma prova ou o simples fato de você acusar alguém já era válido? Não, teriam que ter provas. Por exemplo, imagina a seguinte situação. O marido ou a mulher chegam em casa e seu companheiro ou sua companheira está com outra pessoa na cama, certo? Aí essa pessoa, ela pode simplesmente pegar elas e jogar para fora da casa, chamar a multidão a falar sobre o adultério que foi cometido e o linchamento ocorrer ali mesmo, certo? Na Bíblia existe essa passagem onde eles pegam a Maria Madalena, certo? Seria a prostituta. Simplesmente pegam ela, vão começar o linchamento, isso no Novo Testamento, viu, gente? Notem que são passagens bem diferentes na Bíblia. No caso do Antigo Testamento, a gente tem Moisés, onde ele fala para o cara que acabou trabalho. Oi. Só uma dúvida. Por que no Antigo Testamento Deus era tão sanguinário e aí no Novo ele virou tão amoroso, benevolente? É uma pergunta que também me deixa muito curioso. Nunca nunca pesquisei a fundo esse tema, viu? Oi, menino, o pai tá trabalhando. Depois o pai vai lá brincar com você. Mas é curioso, porque é uma mudança radical no comportamento de Deus. No Antigo Testamento, ele tem esse tipo de atitude, certo? Moisés ordena que o cara seja apedrejado e tudo ok, certo? Aí no Novo Testamento acontece a mesma situação, certo? Só que com pessoas diferentes. Maria Madalena vai ser apedrejada, Jesus Cristo chega lá e fala, parou, caô. Parou, certo? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. É uma mudança completamente diferente. O que mostra também como a instituição religiosa pode mudar os seus valores, influir aí nos comportamentos que nós exigimos para a comunidade, certo? Eu não sei se eu respondi as duas questões. A sua, com certeza não, porque eu não consigo justificar por que Deus muda o seu comportamento. Agora a dela, ficou claro? Acredito que sim. Está claro? Ficou assim, obrigada. Nada. Então, continuando. Então, com base nessa força que a instituição acaba adotando, nossa aula vai até... Ih, galera, nossa aula está acabando já. 11h12. A gente vai continuar na próxima aula. Tá bom, beleza. Daí certo, a outra gente. aula vai ser o mesmo link? Não, eu gerei outro lá no
Tá cultural, bom. aí a gente entra por lá. Para a gente finalizar esse conteúdo, aí a gente continua a sociologia na próxima. Valeu, gente. Obrigado mesmo por essa participação. Isso é gratificante para nós professores, certo? Valeu de verdade. Obrigado. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, gente. Obrigada, Lucas. Tchau. Tchau, tchau.